Há gerações, a indústria do fumo tenta convencer milhões de pessoas de que fumar é interessante, sexy e totalmente inofensivo. E fez um bom trabalho, pois todo dia fumamos bilhões de cigarros. Entra ano, sai ano. Na verdade, é uma das campanhas de publicidade mais bem-sucedidas da história, na qual sedução, supressão e distorção de fatos foram um elemento crucial. Há mais de 50 anos, sabe-se muito bem que fumar causa câncer. E apesar da queda no consumo de cigarros em países desenvolvidos, o consumo global continua a aumentar. Fumar ainda é uma das mais frequentes causas de morte no mundo. E o número de pessoas que morrem em decorrência do fumo passa dos 4 milhões por ano. A epidemia, como chama a Organização Mundial de Saúde, parece que jamais terá fim. Lições não aprendidas. Distribuição Sinapse. A epidemia do fumo. Que conforto um cigarro pode trazer. Alguns artistas acham que não pintam sem um trago. A estrela do cinema ficaria perdida sem o glamour de um cigarro. Hoje é um prazer muito grande poder fazer isso. Apresentamos a família modelo. Quando o pai diz trague, todos tragamos. Cigarros sempre foram associados a descanso e divertimento. No início, só para poucos grupos exclusivos. Mas no século XX, a produção em massa e o marketing moderno disponibilizaram os cigarros para as massas. Antes do surgimento da máquina de fabricação de cigarros, era muito caro produzi-los. Poucas pessoas podiam se dar ao luxo e a criação da máquina que produzia cigarros fez o custo diminuir. O segundo desenvolvimento importante foram os fósforos de segurança, para que as pessoas acendessem os cigarros. E o terceiro, provavelmente o mais importante, foi o advento da propaganda moderna e das relações públicas, que ocorreu na década de 1910. E a primeira grande promoção dos cigarros se deu na Primeira Guerra Mundial, quando as indústrias de cigarros brindaram as tropas com cigarros grátis. Durante a Primeira Guerra Mundial, os cigarros faziam parte das rações dos soldados. E as unidades europeias e americanas fumaram seus primeiros cigarros nas lúgubres trincheiras. Lucky Strike é fumo bom. Quando a guerra terminou, milhões de rapazes fumavam regularmente. E com a persuasão do marketing maciço, na década entre 1910 e 1929, o consumo de cigarros nos Estados Unidos aumentou 6 vezes. A indústria do fumo promoveu muitas das técnicas que agora celebramos no marketing de massa. Em 1923, Lucky Strike é fumo bom, em letras enormes na Times Square, foi usada pela primeira vez. O fumo mais tarde foi promovido no rádio, em revistas de distribuição em massa, revistas femininas, revistas de esporte, na televisão e no cinema. A indústria do fumo logo percebeu que as mulheres também eram um grande mercado potencial, apesar de pouquíssimas fumarem nos anos 20, uma vez que, pela moral da época, as mulheres não deviam se viciar. Mas a indústria do fumo lançou uma campanha criativa. Um dia, o Sr. George Hill, presidente da American Tobacco, me ligou e disse: estamos perdendo metade do nosso mercado. Eu perguntei: por que, Sr. Hill? Ele respondeu: existe um tabu dos homens que não permite que as mulheres fumem. O que podemos fazer para acabar com isso? O publicitário Edward Bernays contatou algumas mulheres conhecidas e as convenceu a participar da procissão de Páscoa fumando, o que ele lançou como Tochas da Liberdade. Na manhã seguinte, todos os jornais dos Estados Unidos, até o New York Times, traziam na primeira página: debutantes acendem tochas da liberdade, protestando contra a desumanidade do tabu de que mulheres não devem fumar. As propagandas da indústria do fumo recorreram a vários tipos de mulheres: as elegantes, as vigorosas e as gordinhas. Pegue um Lucky Strike em vez de um doce, incitava o fabricante de Lucky Strike. Nos anos 20, o número de mulheres fumantes triplicou, assim como a produção de cigarros.
Mas o maior avanço do século para esta indústria se deu durante a Segunda Guerra Mundial. A Liga Estrangeira organizou um fundo de tabaco no início da guerra para fornecer cigarros para as Forças Armadas. E o primeiro doador foi Sua Majestade o Rei. Todo o mundo ajudou, especialmente os Estados Unidos. No primeiro ano, mais de 70 milhões de cigarros foram distribuídos. Há cigarros no acampamento e os rapazes têm prazer como você. Próximo ao fim da guerra, 4 em 5 ingleses fumavam. No pós-guerra, a necessidade de cigarros criou longas filas do lado de fora das lojas, mas, de novo, a indústria do fumo americana ajudou os europeus loucos por cigarros. Uma grande parte do Plano Marshall de reconstrução da Europa consistia em fumo de graça. Entre 1945 e o início dos anos 50, 90 mil toneladas de tabaco foram enviadas gratuitamente para a Alemanha. E gastou-se $1 bilhão na distribuição de fumo para os europeus. Enquanto cigarros eram fumados com frequência, vieram as críticas, pois todos sabiam que eles causavam irritação na garganta e tosse. Mas um número crescente de estudos científicos indicou um efeito bem mais sério do fumo. Pregos de caixão. Sim, é o que os cigarros são de acordo com o Conselho de Pesquisa Médica. Todos já ouvimos algo a respeito, no entanto, quase todo mundo fuma, inclusive milhares de jovens. E como fumar é permitido atualmente em quase toda parte, o hábito cresce ano após ano, assim como o câncer no pulmão. O início dos anos 50 trouxe vários estudos complementares muito importantes. Sir Richard Doll realizou estudos epidemiológicos que demonstraram que médicos ingleses fumantes tinham muito mais câncer no pulmão que os médicos ingleses não fumantes. Ao mesmo tempo, Ernest Winder, nos Estados Unidos, fez experiências pintando ratos com alcatrão e eles tiveram câncer. E estes dois fatos atraíram um enorme interesse público. Reader's Digest, publicada em várias línguas, é uma das revistas mais lidas em todo o mundo e abordou os estudos convincentes, e o resto da imprensa fez o mesmo, resultando na pior crise da indústria do fumo. As vendas caíram pela primeira vez, assim como as ações, 10%. Como a maioria dos produtos, seja água engarrafada, aspirina ou qualquer outro, achando-se um componente contaminado, o fabricante o retira do mercado e soluciona o problema. Não foi assim que a indústria do fumo reagiu. Houve uma famosa reunião secreta no fim de 1953 no Hotel Plaza, na cidade de Nova York, na qual os líderes de todas as grandes indústrias de fumo se juntaram com seus advogados e com a empresa de relações públicas de Hill e Knowlton e vieram com a brilhante estratégia de criar controvérsia. Disse o chefe ao vice-presidente: "Quero que preste atenção, não é brincadeira não. O cigarro Newport é uma sensação." Segundo pesquisa feita em todo o país, mais médicos fumam Camel do que qualquer outro cigarro. As indústrias de fumo entenderam, àquela altura, que não tinham de convencer as pessoas de que fumar era seguro, o que era impossível. Era só convencê-las de que o caso ainda estava aberto. Em 4 de janeiro de 1954, a indústria do fumo lançou uma propaganda de página inteira em 448 jornais americanos. Sob a manchete, uma honesta declaração aos fumantes de cigarro, a indústria escreveu: "Possuímos o interesse na saúde das pessoas, mas acreditamos que os produtos que fazemos não sejam prejudiciais à saúde." E no mesmo anúncio, a indústria disse que formaria um comitê de pesquisas da indústria do fumo para investigar a ligação entre fumo e saúde.
O objetivo da organização que eles armaram, o Conselho de Pesquisa do Fumo, era simplesmente distrair as pessoas da questão de fato para que a indústria pudesse dizer: estamos estudando o problema, olhem todo o dinheiro que estamos destinando à pesquisa sobre o fumo e saúde. E quando finalmente tivermos uma resposta, vocês saberão. Bom, nos 40 anos seguintes, eles disseram: não há evidências de que existam riscos no fumo. Precisamos pesquisar mais, ter certeza de que se baseie em ciência sólida. Nosso repórter entrevistou Alexander Maxwell, presidente do Comitê Permanente de Fabricantes de Cigarros. Até agora, que conclusões sua organização chegou? Elas estão muito claras no relatório anual, que acabamos de editar. Ele demonstra que precisamos pesquisar muito mais nesta vasta área. E penso que definir o fumo como o agente causal hoje não se justifica de forma alguma. Obrigado, senhor. Muito obrigado por poder expressar nossas opiniões. Fume um cigarro antes de ir. Obrigado.